Sabe aquele momento em que você sente que algo está prestes a dar errado, mas não consegue explicar o porquê? Agora imagine que isso aconteça no meio de um dia normal de aula, com a sensação de que nada fora do comum está acontecendo, até que de repente, tudo muda. Era uma sexta-feira comum, o fim da semana estava perto, e a sensação de que as férias de primavera estavam chegando fazia todos no nosso sala de aula ficarem inquietos. Tudo estava bem, até o momento em que um simples ruído ecoou pela escola e alterou toda a nossa realidade. Não, não era uma tempestade. Não era um trovão. Algo muito mais sinistro estava prestes a acontecer. Era uma tarde quente de primavera. Estávamos em uma aula de matemática. E o professor, sempre tão tranquilo, estava tentando aliviar o clima de tensão pré-feriado, com uma atividade. A sala estava relaxada, todo mundo rindo, trocando ideias sobre os logos, sem preocupações. Mas então, tudo mudou em um piscar de olhos. De repente, o som abafado do alto-falante da escola interrompeu o ritmo da aula. O diretor estava falando, mas o tom dele era diferente. Ele parecia nervoso. Atenção, professores. Isso não é um exercício. Entrem em lockdown agora. E então, ele desligou. A princípio, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Todos olharam uns para os outros com confusão, até que nosso professor, normalmente calmo, saltou da cadeira e apagou as luzes. Ele nos pediu, em voz baixa, para nos escondermos na parte de trás da sala. E foi aí que o pânico realmente começou. Os minutos começaram a se arrastar, e o silêncio era ensurdecedor. Mas então, ouvimos algo que nos gelou até os ossos. Um grito. Não era um grito qualquer, era um grito de raiva, desesperado, de alguém que estava... A voz masculina ecoou pelos corredores. "Eu vou matar todos vocês!" Ele gritava enquanto se aproximava da nossa sala. O pânico tomou conta de algumas meninas que começaram a chorar. O medo estava se espalhando rapidamente, e ninguém sabia o que fazer. As batidas contra as portas começaram, e acredite, era algo que ninguém jamais gostaria de ouvir. O som das batidas era cada vez mais intenso. Ele estava literalmente batendo na porta da nossa sala com uma força brutal. "Abre a porta, seus covardes!" Ele gritava, enquanto o desespero de todos dentro da sala só aumentava. Eu, pessoalmente, estava paralisado. Não conseguia pensar direito. Só ouvia aquele som que parecia não ter fim. Uma das meninas não aguentou e soltou um grito, o que só fez as batidas se intensificarem. O medo era palpável. O tempo parecia se arrastar. E por um momento, parecia que o homem iria entrar a qualquer momento. Mas, felizmente, ele seguiu em frente, saindo da nossa porta e indo em direção aos outros corredores. Após o silêncio tenso, o diretor apareceu novamente no sistema de áudio, explicando a situação. Ele nos disse que um homem mentalmente instável havia invadido a escola e atacado uma funcionária, obrigando-a a fugir do local. A escola, sem câmeras ou segurança adequada na época, estava totalmente vulnerável. O pior, porém, estava ainda por vir. O diretor explicou que a situação estava controlada, mas que a pessoa ainda estava à solta. Mesmo assim, pediu que todos continuassem nas salas com as portas trancadas, até que tudo fosse resolvido. Depois de mais alguns minutos, a situação parecia estar se acalmando. O que não sabíamos é que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais assustadoras. Um dos funcionários da escola, um dos zeladores que estava no turno da noite, encontrou o homem escondido em um dos armários da escola, dormindo. O zelador, provavelmente sem saber da gravidade da situação, deve ter feito algo que acordou o homem. E foi aí que as coisas realmente ficaram fora de controle. Quando a polícia chegou, o homem já havia desaparecido. Nenhuma pista, nenhum rastro. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Nunca mais ouvi falar de qualquer atualização sobre o caso. Eu, pessoalmente, prefiro acreditar que ele foi encontrado, e que de algum modo, ele recebeu a ajuda que tanto precisava. É louco pensar que, em um dia normal de aula, a vida de todos ali poderia ter mudado para sempre. E o mais perturbador é saber que, no final das contas, nunca realmente soubemos o que esse homem queria, ou o que o havia levado a fazer aquilo. O que seria capaz de levar alguém a invadir uma escola de maneira tão brutal? E você, o que acha? Que tipo de pessoa poderia agir dessa forma? Qual seria o seu destino? A verdade é que, talvez, nunca tenhamos todas as respostas. E isso é o que torna essa história ainda mais aterrorizante.